nós vamos aprender uma nova música, Confiança. Cantaremos agora e no final do nosso estudo cantaremos novamente. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Que os outros me ensinem a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Convido a todos a abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cantemos, meus irmãos, o cântico espiritual, a Ele a glória.
coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Vamos cantar também o hino de número 284. Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. É grande a seara a embranquecer, em que eu deverei trabalhar. Sim, pois há caminhos que eu nunca segui, uma voz a chamar meu ouvido. Senhor, confiado em ti, estou pronto ao teu mando seguir. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado
sempre a ti pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão perdidos que eu deva em buscar. Senhor, se a tua presença real meu trabalho há de fortalecer, darei a mensagem bem firme e leal, estou pronto a cumprir teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Um canto modesto eu quero encontrar na seara do meu bom Senhor. Enquanto eu vivo eu vou trabalhar em prova do meu grande amor. De ti meu sustento só dependerá, e de tudo me has de prover. A tua vontade a minha será, estou pronto a voltar-te eu sei. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Curvemos as nossas frontes e falemos com Deus em oração. Senhor, é teu povo aqui presente para cultuar e bendizer o teu santo nome. Senhor, quem está em todos os lugares, atento a todas as coisas, a tua bondade e misericórdia, aceita a nossa adoração. Nosso desejo, Senhor, é aprender mais da tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando o livro de Eclesiastes. Trabalhamos já vários temas. Mostrando que a vida tem sentido. A vida não é um vazio. Há uma razão para o nosso viver. Mostrando também a importância do tempo. Há tempo para todos os propósitos sobre a face da terra. Também olhamos a respeito da opressão. Deus não aceita que uma pessoa levante contra a outra ou outra para oprimir. E assim temos olhado vários temas práticos, porque esse tipo de literatura mostra o nosso viver prático. E agora queremos tratar de um outro tema que nós precisamos aprender a lidar. Quando fala a respeito do dinheiro, da vida financeira, do contentamento,
Porque sabemos, meus irmãos, se olharmos a vida só na perspectiva debaixo do sol, na perspectiva deste mundo, nada tem sentido, tudo é vazio. Mas quando olhamos para além do sol, olhamos para Deus, tudo tem sentido. E queremos estudar, além de vários textos, mas trabalhar principalmente no capítulo 4, Eclesiastes capítulo 4, do versículo 4 até o 16, e depois ainda entraremos em Eclesiastes do capítulo 5, a partir do versículo 10. Mas, neste momento, Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Nosso tema é: viva aqui e agora, com olhar no futuro. Viva olhando com o seu olhar para o futuro. E nesses versículos 4 a 6, desse capítulo 4, então nós vemos uma pessoa que trabalha, uma comparação de uma pessoa que trabalha, mas o seu trabalho todo está regado pela inveja. A motivação do seu trabalho é porque está invejando uma outra pessoa. Quer ter aquilo que o outro tem. Não se contenta com a vida como Deus a dá. Por isso quer o carro, a casa, a roupa, os móveis, e assim sucessivamente. Aquilo que a outra pessoa tem, um parente, um amigo, um vizinho. E trabalha com todo o esforço, mas a motivação do seu coração é a inveja de uma outra pessoa ou de outras pessoas. Do outro lado, temos pessoas que não gostam de trabalhar. E, portanto, leva a vida sem nenhuma responsabilidade com o trabalhar. Podemos lembrar de Provérbios, quando é exortado ou exorta para que essas pessoas que não gostam de trabalhar, que vá ter com a formiga ou preguiçoso. Mas como realizar o trabalho, como trabalhar de forma digna, honesta, não tendo no coração a inveja? Isso só é possível se nós olharmos para o Criador, o dono do trabalho. Porque os bens em si mesmo não traz felicidade, não traz contentamento permanente. Pode trazer momentânea, por algum momento,
algum período, mas não de forma permanente. Quero convidar você para percorrermos um pouco o capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Se olharmos o versículo 10, temos as seguintes palavras: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Podemos ver nesse contexto aí, ou nesse versículo, que a riqueza, o dinheiro, não traz satisfação em si mesmo. Mas se olharmos o versículo 11, encontramos as seguintes palavras: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? Em primeiro lugar, vimos que a riqueza, os bens, não traz satisfação em si mesmo. Segunda coisa, é oneroso. Quanto mais a pessoa tem, quanto mais bem juntam pessoas para desfrutar daquilo que ele adquiriu. Mas também os bens trazem inquietações. É inquietante. Se olharmos o versículo 12, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Tem muito. Do outro lado, não pode desfrutar do sono. Mas temos um outro item, uma outra razão, porque os bens, quando olhado na perspectiva humana, não traz a satisfação, o contentamento. Pode ser prejudicial. Versículo 13. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Muitas vezes a própria riqueza, ela é, ou ela pode ser prejudicial para a própria pessoa. No versículo 14, vemos também essa colocação: e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Então, a riqueza, ela perece. No versículo 15 e 16, quero convidar você a ler esses dois versículos. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Uma outra razão em termos dos bens. Para este mundo, ou quando aqui você chegou, você não trouxe nada. Você veio nu. E ao partir daqui, você não vai levar nada. Você não vai levar o carro, a casa, o dinheiro que está aplicado. Nada, absolutamente nada, você poderá levar. Então, por isso, temos que ter cuidado. Porque também o dinheiro, a riqueza, pode trazer
desgosto. No versículo 17 nós temos: nas trevas comeu em todos os seus dias, como muito enfado, com enfermidade e indignação. Então, o dinheiro, a riqueza, os bens, muitas das vezes trazem somente desgosto, enfermidades, cansaço, indignação. Então, por isso nós precisamos tomar cuidado com os bens que Deus nos dá. Bom ressaltar aqui: não há problema nenhum em ganhar dinheiro, em ser rico, ter muitas coisas. A dificuldade que precisamos estar tendo é quando essas coisas se tornam o ponto principal da nossa vida. E nós não a vemos como sendo o dom de Deus, presente de Deus, como se olharmos o versículo 18 e o versículo 19, que todos esses bens, presentes de Deus. E nós precisamos ter cuidado como lidamos com essas coisas. E aí precisamos ver o que no Novo Testamento temos que nos ajuda a olhar essas situações. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, nós encontramos a seguinte advertência. Então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, convido você a ler. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Não faça do trabalho motivo de inveja. Não faça do presente de Deus, do dom de Deus, motivo de rivalidade. Mas sempre tenha em mente de que Deus se concede o privilégio de possuir muita coisa, ou talvez pouca, mas lembrando que tudo isso pertence ao próprio Senhor. Se voltarmos ao capítulo 4 de Eclesiastes, vejamos agora o versículo 7 até o versículo 12. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho.
melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Temos um outro princípio. O primeiro que nós aprendemos. Devemos viver contente. Não usar do trabalho como um instrumento de inveja. Mas o segundo princípio, a segunda lição que temos aqui, esse capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12, precisamos aprender a trabalhar em equipe. Vemos nesse versículo 8, como trágico, um homem sem ninguém, sem filho, sem irmã, sem ninguém para desfrutar do trabalho ou para trabalhar junto. Nos dias que estamos atravessando, precisamos aprender a trabalhar em equipe, trabalhar junto. Não usando da inveja, não achando que somos melhores do que os outros. Principalmente nesses momentos difíceis que estamos atravessando, e com certeza as consequências desses momentos são desafiadoras. Ou essas consequências são desafiadoras. Por isso, mais do que nunca, é necessário que aprendamos a trabalhar juntos, em equipe, para que possamos fortalecer. E as dificuldades sejam superadas. Podemos contar uns com os outros, partilhar uns com os outros, fazer projetos juntos, executar tais projetos. Lembrando que Deus, ao criar o homem, não criou um homem sozinho. Mas desde a criação, Deus cria o homem e a mulher para trabalhar juntos. Quando falamos em termos de igreja, não a igreja de uma pessoa. A igreja é uma comunidade, é um lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus e servir com os nossos trabalhos, trabalhando juntos. Se olharmos o contexto familiar, a família é uma comunidade, onde ali, pais, esposo, esposa, filhos, vivem a vida comum. Quando olhamos o contexto do trabalho, sabemos que o maior desafio é este de trabalhar em equipe. Precisamos aprender a trabalhar em equipe. Esse é um princípio de sabedoria. Mas vejamos um outro princípio que temos dentro deste capítulo 4, versículo 13 até o versículo 16. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar,
ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Versículo 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. E vai descrevendo no versículo, ou descreve no versículo 14. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Aqui há uma capacidade de liderar. Veja as lições que estamos aprendendo. Capacidade de viver contente com o nosso trabalho. Não usar do trabalho como instrumento para invejar outras pessoas. Capacidade de trabalhar em equipe. E agora vemos a capacidade para liderar. E faz uma outra comparação aqui. De um rei já idoso, mas insensato, que não sabe liderar. Enquanto do outro lado, ele coloca um jovem pobre, mas do outro lado, sábio, que sabe governar. Creio que podemos olhar aqui e vemos eco, pelo menos em termos de duas pessoas. Primeiro, vemos José, do Egito. Gênesis 41, versículo 14, depois do versículo 32 a 44. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa era estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro.
e fê-los subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Vemos um jovem pobre que sai do cárcere e vai para o trono reinar com sabedoria. Reconhecido por Faraó e todas aquelas autoridades que era a pessoa capaz. De a noite para o dia, dentro da perspectiva humana, porque Deus já estava trabalhando na vida dele por um período longo. Vemos então um jovem ajuizado, com capacidade para liderar. Um outro exemplo que temos, e quem sabe Salomão estava olhando para o seu próprio pai, é Davi. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 10, temos o seguinte relato. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. A segunda pessoa que vemos aqui é como que Davi, família pobre, estava atrás das ovelhas. Deus pega esse jovem e coloca na posição de rei, com toda a dignidade. Então, vemos aqui um princípio de liderança. Eu creio que nesta nossa geração, e na próxima geração, há um chamado especial para os nossos jovens. Jovens com capacidade para liderar. No contexto de igreja, precisamos de jovens com capacidade para liderar. Se olharmos para o mundo da política, vemos que há uma necessidade da liderança de jovem com sabedoria, com temor. Se olharmos no mundo da economia, em todas as áreas, eu creio que a nossa geração, que experimentamos e vivemos dias difíceis, creio que há uma necessidade da sabedoria dos jovens em termos da liderança. Eu creio que esse texto também aponta para o Senhor Jesus. Salomão poderia estar olhando para seu pai, Davi, ou para José do Egito, mas creio que ele olhava também para além, para a frente, para o futuro. E quando olhamos Lucas, o capítulo 2, versículo 41 a 52,
temos um relato que o Senhor Jesus, aos 12 anos, ele subiu ao templo juntamente com os seus pais. E ao retornar, algo acontece ali. E a partir do versículo 46, vejamos o que de fato acontece. Seus pais preocupados, procurando onde estava o menino com 12 anos de idade. Vejamos o que estava acontecendo a partir do versículo 46. Lucas 46 até 52. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vemos aí a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, com 12 anos. 3 dias, conversando com os doutores, ouvindo, interrogando, dando respostas, e ali os doutores admiravam. E quando chega nesse versículo 52, crescia em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens. E se olharmos todo o contexto de nosso Senhor Jesus, tudo que ele realizou aqui na terra, nós não encontramos nenhuma contradição. Era um homem sábio, um homem que sabia liderar, um homem que sabia conduzir tanto os seus discípulos. Mas quando olhamos que este homem era o Deus encarnado, o Senhor do universo, ele é o esplendor da glória, conforme Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, que já pudemos ler. Ele é o esplendor da glória. É este nosso Rei que está no comando deste mundo e governa sobre todas as coisas. 3 coisas precisamos estar atentos a todo instante. Dentro do tema, viva aqui e agora, com olhar no futuro. Então, tenha uma vida de contentamento. Longe da sua vida a inveja. Longe da sua vida a competição. Então, em segundo lugar, aprenda a trabalhar em equipe. Juntos, venceremos. E em terceiro lugar, aprendamos a liderar com sabedoria, com inteligência, tanto no contexto de igreja, contexto familiar, contexto de trabalho, da política, seja em que área for, aprendamos a liderar. Esse é um princípio de sabedoria. Pensando assim, irmãos, vamos cantar novamente a música que estamos aprendendo, confiança. Também consagraremos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. No final, o reverendo Marcelino estará orando ao nosso Deus.
tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ó Deus, mais uma vez nos alegramos e nos regozijamos no Senhor por Tua palavra, pelas instruções que nos tem trazido sempre. De forma especial, Deus, por podermos ver não só no texto qual estamos estudando de forma específica, nas palavras do Teu servo Salomão, mas ao percorrermos toda a Escritura, ó Deus, as confirmações que podemos ver daquilo que são os princípios do Senhor para com nossas vidas. Quando o Senhor nos instrui, nos incentiva, estimula a podermos fazer as coisas, ó Deus, que para a nossa edificação, tanto pessoal, tanto quanto mútua, e ao edificarmos nossas vidas e edificarmos as vidas uns dos outros, nós glorificamos o nome do Senhor. Obrigado a Deus, porque em todas as situações circunstanciais de nosso viver, nos tem, ó Deus, o Senhor instruído quanto à riqueza, quanto ao ter, quanto ao não ter, o saber ter e o saber também não ter, ter o contentamento, termos acima de tudo, ó Deus, a sabedoria, quando muitas vezes o Senhor nos instrui, como nos foi dado, ó Deus, nessa oportunidade de que a sabedoria e a prudência, mais importante, ó Deus, do que muitas vezes a riqueza, como o caso do jovem, que sendo pobre, sabe lidar, sabe liderar, sabe administrar as coisas, ao passo que, ao contrário disso, o rei, tendo riquezas, muitas vezes, ó Deus, na posição de líder, não faz e não sabe fazer como deve. Possamos, ó Deus, perceber, observar nossas realidades, situações que muitas vezes semelhantes a essa, o Senhor nos tem permitido, ó Deus,
podemos viver, podemos ver, estarmos atentos a essas situações, para que possamos, ó Deus, ver em tudo a mão bondosa do Senhor nos instruindo e nos direcionando prudentemente, sabiamente em todas e quaisquer situações. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de vermos em Tua Palavra as instruções para a nossa vida, a qual pedimos que seja efetivada em nosso viver, nas situações que nos tens dado o privilégio de podermos viver. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo continue sobre nós, irmãos, família do Senhor, para todos sempre. Amém, Senhor.